Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso 13. Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, diz a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quantos podem dizer amém? Querido e maravilhoso Pai, mais uma vez nós nos alegramos porque chegou o tempo da palavra. Obrigado pelo ministério da palavra. Obrigado pelo ministério do ensino. Obrigado porque o Senhor nos mandou pregar. Obrigado porque o Senhor nos mandou ensinar. O Senhor nos mandou proclamar as verdades eternas da Tua palavra. E obrigado, Pai, porque pela repetição das verdades eternas, nós somos cada vez mais arraigados e sobreedificados sobre a rocha da palavra. Oh Deus, como é bom ter a vida espiritual como uma casa construída sobre a rocha. Nós vamos ouvir a Tua palavra mais uma vez, mas acima de tudo, Pai, nós queremos, Senhor, aleluia, nós queremos praticar a Tua palavra. Nós queremos pôr em prática as orientações e viver, Pai, na expectativa gloriosa, abençoadora, que é a expectativa do dia em que o Senhor vai dar ordem ao Teu Filho para que Ele venha buscar a noiva, para que Ele venha buscar a igreja. Pai, em nome de Jesus, dá-nos alma de noiva, dá-nos preparativo de noiva, dá-nos expectativa de noiva, dá-nos, Senhor, a boa esperança que tem, Senhor, a Tua noiva de aguardar o noivo que romperá as nuvens. Oh Deus, nós queremos cada vez mais estar preparados para esse grande e festivo dia,
o dia em que o Senhor vai levar a sua igreja para as mansões eternas. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, porque estudar a Bíblia traz muita alegria. Estudar a Bíblia, Senhor, traz edificação. Estudar a Bíblia, Senhor, traz firmeza. E nós queremos estar firmes na Tua presença cada vez mais. Como o Senhor sabe, Pai, em cumprimento à Tua palavra, vivemos dias difíceis, tempos trabalhosos, vivemos dias de escândalos, vivemos dias de apostasia, vivemos dias em que os homens são cada vez mais amantes de si mesmos, arrogantes, soberbos, ingratos, profanos, desobedientes a pai e mãe, sem afeto natural, irreconciliáveis, detratáveis. Oh Deus, vivemos no meio de uma geração perversa, e nós precisamos, Pai, estar cada vez mais, como anunciou o teu servo no rádio ontem, com os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós queremos olhar firmemente para Jesus, aquele que foi até o fim da sua carreira e pôde bradar ali na cruz do Calvário: está consumado. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, nós queremos chegar até o último dia na Tua santíssima presença. E a Tua palavra é um elemento importante na nossa caminhada, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é bússola que nos orienta nessa peregrinação, nessa jornada aqui na terra. Oh Deus, como é bom poder ter a certeza de que somos peregrinos na terra. Estamos de passagem, estamos atravessando o deserto. Canaã é logo ali. Vamos atravessar o Jordão, daqui um pouquinho, Pai, as águas vão se abrir e nós vamos passar o Jordão. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom, Senhor, pensar no céu. Como é bom buscar as coisas que são de cima. Como é bom, Senhor, lembrar do que o Senhor tem feito por nós todos os dias. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos muito felizes. Quem pode dizer? Sentem-se e vamos estudar a palavra de Deus juntos. Os que estão em casa, se você puder estar com a sua Bíblia, é importante. Eu estava decidido, como vocês sabem, nós estamos estudando escatologia, e a minha intenção é ficar dentro dessa doutrina até que nós voltemos à normalidade dos nossos cultos, para depois a gente voltar para a doutrina que nós estávamos estudando antes da pandemia, que é a doutrina da igreja. E nós tínhamos feito uma caminhada, ainda falta uma caminhada com a doutrina da igreja, mas nós decidimos fazer esta pausa, que já está indo para o seu 5º mês, estudando escatologia. E eu estava decidido a retomar alguns assuntos importantes da escatologia, e hoje de manhã, participando de uma reunião online, através de uma plataforma digital, nós, cerca de 300 pastores presidentes, estivemos reunidos com a mesa diretora, e numa palavra do nosso novo presidente, o pastor Geraldino, ele contou uma experiência que ele teve dias atrás com o Senhor, em que o Senhor lhe impulsionava a
pregar mais sobre o arrebatamento da igreja. E eu louvei muito a Deus quando eu ouvi esse testemunho dele, porque é o que a gente está fazendo, né? É o que nós estamos falando, se não só do arrebatamento, estamos falando da doutrina das últimas coisas. E aí então eu decidi, depois dessa palavra, o que nós ouvimos hoje pela manhã, eu decidi retomar este assunto, o arrebatamento da igreja. Então, o título de hoje é este. Dentro de escatologia, nós vamos estudar o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. O arrebatamento, como vocês sabem, é um cumprimento profético que se aproxima da igreja, que está só por esse evento, enquanto evangeliza o mundo, adora o Criador e edifica a si mesmo através da comunhão dos santos. A igreja está só pelo arrebatamento. Enquanto o arrebatamento não chega, a gente vai evangelizando o mundo, a gente vai adorando o Criador e a gente vai edificando a santíssima fé na comunhão uns com os outros. Então, esse evento é tão importante para a vida da igreja, está cada vez mais perto de nós. E entre tantas características que o arrebatamento tem, eu quero destacar algumas delas aqui na introdução. A primeira coisa que eu queria destacar é que o próprio Jesus virá nas nuvens com alarido e com som de trombeta para arrebatar a sua igreja. O próprio Senhor Jesus, quem é Ele? Ele é o fundador da igreja, Ele é a base da igreja, Ele é aquele que desceu do céu pela igreja, viveu pela igreja, morreu pela igreja e principalmente ressuscitou pela igreja. E porque Ele está vivo, um dia, e esse dia se aproxima, Ele vai fazer o quê? Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele mesmo virá. A segunda característica importante sobre o arrebatamento é que os que morreram crendo e servindo ao Senhor Jesus vão ressuscitar. E ao ressuscitar, irão receber um novo corpo, um corpo glorioso, um corpo transformado, um corpo maravilhoso. A terceira característica é que os que estão vivos creem e servem ao Senhor Jesus Cristo, estes serão transformados da mesma forma que aqueles que vão ressuscitar terão um novo corpo glorioso e transformado, os que estão vivos também receberão este corpo e serão arrebatados e transformados. Em quarto lugar, os ressuscitados e os vivos que forem transformados, então os ressuscitados transformados, os vivos transformados, juntos entrarão na triunfal cidade celestial, a cidade que Jesus foi preparar para nós, conforme nós já lemos e vamos ler de novo depois. Eles entrarão nas moradas celestiais. A quinta característica é que com o arrebatamento, com este fenômeno, com este evento, com este fato, começará a eternidade nas mansões celestiais, na presença do Trino Deus, junto com os santos anjos e, obviamente, toda a igreja reunida. Estou pensando na igreja triunfante, é a igreja dos que já partiram salvos, que se unirá à igreja militante, que é a igreja que está batalhando pela fé a fim de alcançar a salvação. Então, nós estamos
nessa expectativa. Vamos ler Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13. Olha que legal esse texto. Olha que importante. Eu queria que você memorizasse essa expressão bíblica. Tito, capítulo 2, versículo de número 13. A Bíblia diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta bem-aventurada esperança está falando da volta do Senhor. Quando eu penso na volta do Senhor, a volta do Senhor me traz felicidade, enche a minha alma de esperança. Tem mais alguém que acontece aí ou é só comigo? Tem mais alguém? Aleluia! Quando eu penso na volta de Jesus, eu tenho essa experiência de muito gozo, de muita felicidade e de muita esperança. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler 51 a 53. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Escreveu o apóstolo Paulo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Que linguagem é esta? É linguagem de sono ou de morte? De morte. Nem todos morreremos, tá? Mas para o salvo, a morte pode ser comparada com um sono. Então, quando você souber que um salvo foi recolhido às mansões celestiais e você dizer: dormiu no Senhor, você não está inventando nada, está completamente certo, certo? Fulano dormiu no Senhor, viu? É uma forma de abrandar o sofrimento da morte, ok? Então, quando você precisar da notícia, vai por esse caminho, que é um caminho bom. Olha, preciso te dar uma notícia: o fulano dormiu no Senhor, certo? Então, nem todos dormiremos, mas olha a informação bíblica: todos seremos. Quem são todos? Quem são todos? Os que vão ressuscitar, porque dormiram no Senhor, e os que estiverem vivos no Senhor. Olha o detalhe, vou repetir. Quem são todos? Os que vão ressuscitar, porque dormiram no Senhor, e os que estão vivos no Senhor. Tá? O todos aqui é aqueles salvos. Mortos ou vivos estão salvos. Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em que velocidade? O arrebatamento vai se dar em que velocidade? Está aqui, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo a gente demora para piscar? Quanto tempo a gente demora para piscar? Não quando a gente está pensando em piscar, porque aí a gente demora mais. Quando a gente está normalmente piscando, quanto tempo a gente demora? Menos de 1 segundo. Bem menos. É centésimos. O tempo aqui é rápido, certo? Então, no momento, num abrir e fechar de olhos, piscou, aconteceu. Ante um som, né? Esse grande evento será marcado por um som. E a minha oração é essa:
A minha oração é: esteja eu no túmulo ou esteja eu vivo, o som mais importante que eu quero ouvir é o som que me chama para as mansões celestiais. Certo? Nós temos que ouvir este som. Qual é o som que nós temos que ouvir? O som da trombeta, que é o aviso que Deus está chamando a sua igreja para a sua morada eterna. Então, este som, nós temos que estar afinados com o Senhor. Nós temos que andar no ritmo do Senhor, nós temos que andar na melodia do Senhor, nós temos que estar na harmonia do Senhor. Para quê? Para que estejamos nós no túmulo, ou estejamos nós vivos, nós tenhamos a possibilidade de ouvir o som da trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Como que eles ressuscitarão? Incorruptíveis. E nós, quem está escrevendo está falando dos vivos, e nós seremos transformados juntamente com eles, né? E aí convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então diga depois de mim: o arrebatamento será um evento extraordinário, real, repentino, único, misterioso e muito desejado por aqueles que amam a Jesus. É o seu caso, não deixa de dar um glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Uma coisa muito importante é que este assunto dentro de escatologia, o assunto da volta de Jesus, depois da doutrina da salvação, é o segundo assunto mais importante. Depois da doutrina da salvação, soteriologia, depois da doutrina da salvação, o segundo assunto mais importante das Escrituras é a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Portanto, se você não gosta de escatologia, como dizem os jovens, se liga, bico de luz, né? Porque é a segunda doutrina mais importante da igreja. É a segunda doutrina mais importante das Escrituras. Se não, vejamos, todos os 9 autores do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito por 9 autores. Todos eles, todos os 9 autores, eles trataram este assunto. Todos os autores do Novo Testamento trataram este assunto. Este assunto é tão importante que dos 27 livros do Novo Testamento, 23 livros tratam a doutrina largamente. Explica a doutrina, cita a doutrina, e em algumas passagens mais longas interpreta a doutrina. Olha a importância. Todos os 9 escritores do Novo Testamento, eles falaram sobre essa doutrina. Dos 27 livros do Novo Testamento, 23 livros tratam largamente dessa doutrina. A cada 30 versículos do Novo Testamento, um fala explicitamente sobre a volta de Jesus. E somente no Novo Testamento existem mais de 300 citações sobre a volta de Jesus. Portanto, essa doutrina deve servir para nós, salvos, deve servir de uma grande motivação,
Diga depois de mim: para a santidade, para a evangelização e para a oração. O que deve me motivar a buscar uma vida de santidade, ser um missionário de Jesus e ser uma pessoa de oração? O que deve me motivar a isso? A volta de Jesus. Se a volta de Jesus não te motiva, certamente você é um cristão torto. Lembra da canção das crianças? Bernardo vai lembrar. Tinha um homenzinho, morava, e a vida? Pois é. Então, se você não é motivado a buscar a santidade, se você não é motivado a buscar uma vida de evangelização, falar de Jesus para as pessoas, e você não é motivado a orar por causa da volta de Jesus, ei, a sua vida cristã está torta. Muito provavelmente você é um baita de um religioso, é uma religiosa, mas não é um salvo, não é um nascido de novo, não é alguém que está em harmonia com o céu. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Versículos de número 12 e 13. Observe, por favor, o que é que tem entre 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que é o texto que nós lemos na abertura desta mensagem. Dá uma olhadinha, qual é o assunto principal que existe entre 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13, que eu vou ler, e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O que é que tem entre essas duas leituras? Uma que eu já fiz e outra que eu vou fazer. O que é que tem? Oi? Não. Não é o consolo o tema. O tema é santidade. Vou dar só um exemplo. Versículo 8. Só um exemplo. 1 Tessalonicenses 4 e 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que também nos deu o Espírito Santo. Quem não despreza aí, está desprezando o quê? A última palavra do versículo 7. Está desprezando a santificação. E quem despreza a santificação, não despreza o homem, mas despreza o próprio Deus. Então, o que é que cerca a volta de Jesus? Santidade. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça, que diz sua Bíblia, e o Senhor vos aumente e faça crescer. Crescer em quê? Em amor. Em amor com o seu umbigo? Não, que diz a Bíblia, em amor uns para com os outros e para com todos, também como para conosco. Agora olhe o versículo 13. Para confortar o nosso coração, para que sejais irrepreensíveis. Em quê? Em santidade, diante do nosso Deus e Pai. Para que momento? Para que momento nós temos que ser conservados irrepreensíveis em santidade? Para que momento? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E eu pergunto, atenção, quando que Jesus vem?
ele vem ou no dia que a gente morre, ou dorme no Senhor, ou no dia do arrebatamento. Tá? Para o salvo, Jesus vem ou no dia em que ele dorme no Senhor, ou no dia do arrebatamento, quando ele ressuscita e encontra os vivos para estar para sempre com o Senhor. Então veja que a doutrina da volta de Jesus, a doutrina do arrebatamento, deve ser uma mola propulsora, que nos impulsiona, que nos motiva à santidade, à evangelização e à oração. Aleluia! Se você pensar nisso seguidamente, se você se envolver com essa doutrina seguidamente, é isso que você vai querer dizer para Deus. Deus, eu quero andar em santidade na tua presença, eu quero obedecer a tua ordem de pregar o evangelho, e eu quero também viver uma vida de oração aqui na terra. Se você entendeu, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Por isso, meus irmãos, e não por menos, essa doutrina tem sido tão pouco pregada. Qual é a doutrina da moda? É a doutrina que incentiva os crentes a buscar as coisas da terra. Quem está por trás de uma doutrina que motiva os crentes a buscar as coisas só da terra? É o Espírito Santo? Não, é o espírito de Satanás. Satanás não quer que as pessoas pensem na volta de Jesus. Satanás não quer que as pessoas se preparem para a volta de Jesus. Satanás não quer que as pessoas creiam na volta de Jesus, mas eu quero louvar a Deus, e se tiver mais alguém, louve comigo, ele perdeu mais uma vez na nossa vida. Porque queira ele ou não, nós vamos crer na doutrina, nós vamos pregar a doutrina, nós vamos esperar o cumprimento desta palavra. Glorificado seja o nome do Senhor, seja o nome do Senhor. Ei, deixa eu ver quem é que se alegra com o arrebatamento. Deixa eu ver, eu quero ver quem é que se alegra com o arrebatamento da igreja. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Glória ao nome de Jesus. Agora, o que a gente tem que entender, meus irmãos? O que nós precisamos entender? Que nós somos, por escolha livre, e porque assim entendemos nas Escrituras, que a volta de Jesus, ela se divide em duas fases completamente distintas. Uma nós chamamos de arrebatamento. Outra nós chamamos de aparecimento glorioso de Jesus. Tá? Então, nós temos que entender que existe diferença nessas duas etapas. É a segunda vinda, tá? Não é segunda e terceira vinda, é a segunda vinda. Por que é a segunda? Porque uma ele já veio, certo? Mas na primeira ele veio como cordeiro. A segunda ele vem como leão. Tá bom? A primeira ele veio para morrer. A segunda ele vem para fazer com que a sua igreja viva para sempre ao lado dele. Então, Jesus já veio uma vez e ele anunciou que virá outra vez. Não foi isso que lemos em João 14? Ele disse, virei outra vez. Ok? Então, olha só. Se você diz que é um cristão, e você não crê na volta de Jesus, você
não é um cristão. Você é um doente. Tá? Você é um doente. Porque Jesus disse que ia voltar. Disse ou não disse? Vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Credes? Crede também na casa de meu pai? Se não fosse assim, vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Para quê? Ele vai voltar outra vez, porque ele tem uma missão, a missão de levar a igreja para a glória. Jesus veio, fundou a igreja, mas disse uma coisa que os discípulos ficaram muito tristes: eu vou voltar para o céu, mas eu vou voltar só. Vocês precisam ficar aqui. E aí os discípulos, apóstolos os discípulos ouviram Jesus orando. O que Jesus orou? Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. Então o que Jesus estava dizendo? Eu vou voltar, mas vocês precisam ficar. A igreja precisa ficar aqui na terra. E o que fez Jesus? Voltou à destra de Deus. E o que ele está fazendo lá? Ele está intercedendo pela igreja, para que a igreja faça o que ele fez. O que ele fez? Cumpriu a sua missão. E agora ele está intercedendo para que a igreja também cumpra a sua missão. E quando a missão da igreja estiver cumprida, o Pai vai dizer: pode buscar a igreja. Aleluia, aleluia. E nós estamos muito perto desse dia. Então, a segunda vinda de Jesus se divide em duas fases distintas. Uma nós vamos chamar de arrebatamento para a igreja. Muito bem, no arrebatamento, Cristo não vem à terra. No arrebatamento, Cristo não vem à terra. Agora o que diz Apocalipse 1:7? Apocalipse 1:7 diz que Jesus vem à terra. E não só vem à terra, mas todo olho verá. Então, numa fase da vinda de Jesus, Jesus vem nas nuvens. Ele desce, mas ele não desce à terra. Ele desce, mas ele desce até as nuvens. Ok? Entenda isso. Nós cremos que o arrebatamento da igreja, Jesus não vem à terra, ele só vem até as nuvens. Quando ele vier no aparecimento glorioso dele para julgar a terra, e eu vou falar sobre isso depois, aí sim, Cristo vem com os santos anjos e ele vem à terra, ele vai estar aqui na terra. Entendeu isso? Dá um glória a Deus. Número 2, os salvos vão ao encontro do Senhor nos ares. Quem são os salvos? Os que dormiram no Senhor e ressuscitaram, os que estão vivos no Senhor e são transformados. Tá? Então, ressuscitados, transformados e vivos transformados se unem e vão ao encontro do Senhor nos ares. Quem vai a quem? Cristo vem às nuvens, número 1, os salvos vão a Cristo, número 2. Na segunda fase, no aparecimento glorioso de Jesus, corpos são transformados? Corpos são transformados? Não. Você lê os textos bíblicos e você não percebe transformação de corpos na
segunda fase. Na primeira fase, a transformação de mortos e de vivos, que recebem um novo corpo glorioso, incorruptível, imortal, transformado. Na segunda fase, não há essa transformação. Número 3, preste atenção. Preste atenção. Na etapa número 3, estes mortos e vivos que são transformados, eles são transformados e levados para onde? Mais do que as nuvens. As nuvens eu já falei antes. As nuvens é o destino final? Sim ou não? Não. São levados ao terceiro céu. São levados na habitação de Deus. Ok? Então, ao serem levados ao lugar onde vamos passar a eternidade, há uma diferença muito grande, porque os salvos na segunda fase da grande tribulação vão entrar onde? Eu faço essa pergunta porque eu já ensinei. Milênio. Quando Jesus vier à terra, ele vai estabelecer a entrada de pessoas no milênio. A Jerusalém, Ailton, se a resposta for Jerusalém terrena, certo? Aí é admissível a resposta, Jerusalém, tá? Só para não fazer confusão, a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena, tá bom? Então, na segunda etapa, porque vai ter salvação na grande tribulação, sim ou não? Está fraco este sim, eu já ensinei sobre isso. Haverá muita salvação na grande tribulação. Agora, os salvos da grande tribulação vão para o céu ou vão entrar no milênio? No milênio. Você está entendendo a diferença, sim ou não? Número 4. No arrebatamento da igreja, não há julgamento na terra. Não há. Jesus vem nas nuvens, a igreja vai ao encontro dele, ele leva a igreja para as mansões celestiais, mas não há uma relação direta de Cristo com a humanidade. Há uma relação direta de Cristo com a igreja, certo? Agora, quando Jesus vem na segunda fase, e ele pisa na terra, ele vem para julgar as nações, ele vem para destruir Satanás, ele vem para prender Satanás, sim ou não? Você está entendendo a diferença entre as fases da vinda de Jesus? Na primeira fase não tem julgamento. Jesus não tem uma relação direta com a humanidade, até porque vai se dar em caráter invisível. O mundo, os não salvos, os ímpios, não vão ver a volta de Jesus. A volta de Jesus é só para os salvos. Os salvos, com o corpo transformados, verão aquele momento. Agora, quando Jesus vem, segunda fase da segunda vinda, ele vem à terra de forma visível, ele vem para julgar, ele vem para estabelecer uma grande vitória. Por quê? Porque se na primeira fase Jesus vem para a igreja, na segunda fase ele vem para quem? Eu ensinei isso também. Espero que você diga bem forte. Na primeira fase ele vem para a igreja, na segunda fase ele vem para Israel. A segunda fase da vinda de Jesus, sim, vai ter outros salvos, mas o foco de Jesus na segunda fase é Israel. Eu ensinei isso também, tá bom? Número 5, a primeira fase da volta de Jesus vai acontecer quando? A gente vai ler depois. Ninguém sabe. Quando vai se dar o arrebatamento? Disse Jesus, estai apercebidos, vigiai,
Porque se o pai de família soubesse a hora que o ladrão vem, a gente não sabe. Você está entendendo? Então, a primeira fase da vinda de Jesus é inesperada, é de surpresa. Daí a palavra harpazo no grego, ou a palavra rapture em inglês. É a palavra tirado com força, tomado à força. É uma ideia de rapto, é uma ideia de algo que acontece muito forte e rapidamente, ok? Então, vai ter essa característica. A segunda fase da vinda de Jesus, é fácil de saber quando ele vem, sim ou não? 7 anos depois do arrebatamento. O período da grande tribulação. Quando que Jesus vem na segunda fase? No fim da grande tribulação. Os sinais estão evidentes. Quando Israel estiver cercado por todos os lados e não tiver mais como ele escapar da destruição, o Senhor vem libertar eles. Vai ser evidente. A segunda fase da vinda de Jesus tem dia marcado. Ok? Vamos para a sexta característica aqui, muito importante, porque você tem que entender que arrebatamento é uma coisa, aparecimento glorioso de Jesus é outra. 6. É um tempo de glória, de festa, de muita alegria para a igreja. O que é o arrebatamento? O que é o arrebatamento? Que foi que eu disse? É um momento de júbilo. É um momento de festa. Imagina você, num abrir e fechar de olhos, estar no céu. Num abrir e fechar de olhos, você ouviu o toque da trombeta. Num abrir e fechar de olhos, você ver Cristo face a face. Como Ele é. Num momento, muito rapidamente, nós vamos ver o Senhor como Ele é. Nós vamos conhecer Deus Pai como Ele é. Nós vamos conhecer o Espírito Santo como Ele é. E aí, meu irmão, isso vai ser numa dimensão espiritual gloriosa. Vai ter muito júbilo, vai ser uma festa. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, para os habitantes da terra, quando Jesus vier, vai ser uma festa? Vai ser uma festa só para Israel e para os salvos. Mas para o restante, vai ser um tempo de duro juízo e destruição. Vai ser um tempo de vingança. Que terrível esse tempo. 7ª característica. O arrebatamento acontece antes da ira de Deus. Quando é que acontece o arrebatamento? Antes da ira de Deus. Nós já vamos ler textos, tá? Agora eu estou só fazendo a comparação. O arrebatamento acontece antes da ira de Deus. E a segunda fase da vinda gloriosa de Jesus acontece quando? Pega a lógica. Se o arrebatamento é antes da ira de Deus, a segunda fase da vinda de Jesus é após o derramamento da ira de Deus sobre a terra. Deus vai, de forma terrível, vai derramar toda a sua ira sobre os habitantes da terra. Aqueles que não se importam de conhecer a Deus. Vamos ler aqui um texto. Estamos pertinho, né? Pelo menos eu estou pertinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Vou começar a ler no versículo 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé,
e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança de quem? Dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus será derramada sobre aqueles que não se importaram de ter conhecimento de Deus e desobedeceram o evangelho. Vejam, são dois grupos distintos. Os que não se importaram de ter conhecimento de Deus e os que não obedeceram o evangelho de Jesus Cristo. Vamos para mais uma característica. Com o arrebatamento da igreja, Satanás vai começar o seu domínio na terra. Com a volta de Jesus aqui na terra, Satanás vai terminar o seu domínio na terra. Você entendeu a diferença? A igreja é arrebatada, o Espírito Santo sobe com a igreja. O Espírito Santo que detém a manifestação de Satanás, vai. Satanás começa a exercer domínio durante 7 anos. Quando Jesus vem na segunda fase, o domínio de Satanás cairá totalmente e ele será preso por 1000 anos. Se você entendeu, dê glória ao nome de Jesus. Estamos em 1 Tessalonicenses 1:10. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, vou ler o 9 também. Vou ler o 9 também. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que diz a Bíblia, que nos livra da ira futura. Que ira é essa? Ele vem nos arrebatar, porque a igreja não passa pelo derramamento da ira de Deus, só quem crê dá glória a Jesus. 1 Tessalonicenses 5 e 9. Tessalonicenses 5 e 9, porque Deus não nos destinou mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Que ira é essa? A ira que vai ser derramada sobre a terra. Serão 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, que vão anunciar: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Por quê? Porque Deus vai derramar toda a ira do seu furor. Quando Ele fizer isso, a igreja está em festa no céu. Isso alegra o teu coração, sim ou não? Apocalipse 3 e 10. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora, vamos pensar uma coisa muito importante. Você não encontra a igreja
dos capítulos 4 de Apocalipse ao capítulo 18. Você encontra uma referência ou duas aos santos da grande tribulação. Certo? Mas você não encontra referências à igreja de Cristo, de Apocalipse 4 até o 18. Você só encontra no 19 em diante, quando o Senhor volta a falar da glória para o seu povo. Enquanto Deus estiver derramando a sua ira sobre a terra, a igreja estará na glória, nas bodas do Cordeiro, celebrando ao Senhor, e eu louvo a Deus por isto, porque é uma verdade que traz muita esperança e consolo. Mateus 24. Mateus 24, vamos ler Mateus 24, por favor. Mateus 24, 44. Só para não deixar de citar, eu já falei esse texto, mas eu queria ler ele. Considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O que nós precisamos? Vigiar. Quando? Quando que a gente precisa vigiar? Nós precisamos vigiar sempre. Então, se tem uma palavra que tem que estar na boca do crente, é a palavra vigia, irmão. Vamos treinar? Vamos treinar? Escolhe alguém aí para dizer: vigia, irmão. Isto. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Vigia, irmã. Essa palavra tem que estar na sua boca seguidamente. Seguidamente, viu? Você tem que falar essa palavra. Por quê? Porque a boca fala o quê? O coração está cheio. Então, se você pergunta para o seu irmão: ô irmão, está vigiando? Está vigiando, varão? Está vigiando, varoa? Você está falando da volta de Jesus. Quando é que a gente tem que vigiar? Sempre, sempre. E principalmente hoje. Hoje é dia de vigiar. Aleluia, aleluia. Hoje é dia de vigiar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos ainda ler os versículos um pouquinho para trás. 27 do mesmo capítulo e o 36. O 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá bom? Então o arrebatamento da igreja vai ser como um relâmpago. Um relâmpago. Um relâmpago é muito rápido, muito rápido. Ele corta os céus numa velocidade extraordinária. 36, porém daquele dia e hora, quem sabe? Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aleluia. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21, vamos ler a Bíblia. Diz a palavra do Senhor: a nossa cidade está onde? A nossa cidade está onde? Está mesmo? Ó, escute isso. Abra um parênteses. Para quem a sua cidade está nos céus, todas as cidades da terra são boas. Vou repetir. Você não está acostumado a ouvir isso? Para quem a sua cidade está nos céus, todas as cidades da terra são boas. Para quem não tem a sua cidade no céu, aí começa. Não, porque para mim cidade é São Borja. O outro vai, não, aqui São Borja. Para mim cidade é Novo Barreiro. Que Novo Barreiro, coisa nenhuma. Cidade mesmo é, e aí começa.
Cidade, porque cidade, porque cidade. Sabe quem é que faz esse tipo de discussão e murmura da cidade que está? Sabe quem é essa pessoa? É a pessoa que não ama a cidade celestial. Porque quem ama a cidade celestial, toda cidade aqui é boa. Toda cidade da terra é boa quando você ama a nossa pátria que está nos céus. Por quê? Porque toda cidade da terra é deserto. Toda cidade da terra é deserto. Ou você mora aqui? De onde é que você é? Eu sou do céu. Eu sou do céu. Quem está perto de você é do céu? Eu sou do céu. Eu sou do céu. Estou de passagem aqui, meu irmão. Estou de passagem aqui. Estou de passagem aqui. Viu? E por onde eu passar aqui é bom. Agora tem uma cidade. Tem uma cidade. Aí eu não aceito discussão. Não tem para ninguém. É a nossa pátria que está nos céus. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Então está escrito, a nossa cidade está onde? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer? Versículo 21, o que ele vai fazer? Transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia, aleluia. A nossa cidade está nos céus e o nosso corpo vai ser transformado. A nossa cidade está nos céus e o nosso corpo vai ser transformado. Aleluia, 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 aleluia. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. A igreja pode dizer: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu digo o que Jesus disse, vocês dizem o que a igreja tem que dizer: certamente cedo venho. Que maneira gloriosa de se encerrar um culto, não é mesmo? Aleluia, aleluia, aleluia. Depois nós vamos treinar isso de novo. Eu encerro explicando para vocês por que eu tenho certeza do arrebatamento da igreja. Por que eu tenho tanta certeza do arrebatamento da igreja? Número 1, porque Jesus falou sobre isso. E eu creio em Jesus. Você crê? Tem gente que diz que crê em Jesus e não crê no que ele disse. São os doentes. Eu creio em Jesus. Aí você cita as palavras e diz: não, o inferno é aqui mesmo. Morreu, acabou. O negócio é curtir bem aqui, porque morreu, acabou. Ué, você crê em Jesus e está falando essa bobagem? Você é doente? Só pode ser doente alguém que diz que crê em Jesus e não crê no arrebatamento da igreja. Então, número 1, eu creio em Jesus porque ele falou sobre isso. Eu creio no arrebatamento, sabe por quê? Porque os anjos anunciaram o arrebatamento. E quando os anjos de Deus fazem um anúncio, todas as vezes que os anjos de Deus fizeram um anúncio, se cumpriu. Sabia disso? Se você fazer uma pesquisa, tudo que os anjos de Deus disseram aconteceu. E sabe o que eles disseram? Quando os discípulos estavam tristes, olhando Jesus subindo ao céu, conforme ele tinha dito, os anjos dizem: ei, este que vocês estão vendo subir aos céus, ele virá outra vez nas nuvens. Ele virá outra vez. Os anjos disseram, e se os anjos de Deus disseram, eu creio. Eu também creio no arrebatamento,
porque este livro trata este assunto largamente. Quando eu estudo a Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eu descubro que essa doutrina é real, ela é digna de crédito, de aceitação. Sabe por que eu creio no arrebatamento? Porque o Espírito Santo, atenção, o Espírito Santo mora em mim. Eu creio no arrebatamento porque o Espírito Santo mora em mim. Por que eu estou fazendo essa ênfase? Porque o Espírito Santo não me visita. Visita você? O problema é teu. Ele não visita. O Espírito Santo, ele mora em mim. Certo? Numa conversa com um irmão, ele estava dizendo: pastor, eu dei uma ajeitada lá em casa e tal. Eu digo: irmão, quem é que mora lá? Se Jesus mora lá, meu querido, ele gosta de limpeza, ele gosta de capricho. Agora, se Jesus só te visita, limpa só de vez em quando, só quando ele vem. Agora, se Jesus mora lá em casa, quando é que tem que estar limpo? Quando é que tem que estar limpo? Se Jesus come lá em casa, quando é que a comida tem que ser boa? Eu estou pensando no meu corpo. Jesus mora em mim. Então eu não posso ser um aqui e outro ali fora. Tanto a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque Jesus disse: voltarei ao Pai, e lá ele está no trono, né? Mas eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Esse Espírito que habita em mim, ele me disse várias vezes hoje. Ele me disse várias vezes hoje. Sabe o que ele me disse? Jesus vem breve. Jesus vem breve. Há um testemunho do Espírito Santo no meu espírito, dizendo que Jesus vem breve. Ei, você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? E por último, eu creio na volta de Jesus, porque os sinais estão gritando que Ele vem. Sim ou não? Hoje nós estávamos falando sobre um assunto, orando sobre um assunto e lendo e escutando sobre um assunto. Qual é ele? Escândalos. Escândalos. Quantos escândalos? Quantos escândalos? Muitos escândalos. E quando eu fico sabendo de um escândalo, sabe qual é a primeira coisa que eu me lembro? Jesus Cristo vai voltar. Sabe por quê? Porque ele disse antes de ele vir: muitos se escandalizarão, muitos apostatarão. Que tempo a gente está vivendo? Tempo de escândalo. Para que os escândalos contribuem? Para apostasia. Para apostasia, porque quem não está olhando para Jesus, a fulana escandalizou, cai. O fulano escandalizou, cai. Agora quem está olhando para Jesus e seguindo Jesus, pode cair o fulano, a ciclana, a triclana, pode dar o escândalo. Você está caminhando, eu vou para Canaã. Você vai. Por quê? Porque você está olhando para aquele que nunca vai escandalizar ninguém. Segunda Timóteo 4:8, prometo que é o último versículo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Diz a palavra do Senhor: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também. Você pode ler o que está na Bíblia? Você pode ler o que está na Bíblia?
A coroa é para quem? E quem ama a vinda de Jesus? Quem ama a vinda de Jesus? Pode ficar de pé, quem ama a vinda de Jesus aqui no templo. Você ama a vinda de Jesus, você que está em casa? Muito bem. Então viva como quem ama a vinda de Jesus. Viva como quem ama a vinda de Jesus. A nossa vida tem que ser coerente com o nosso discurso. Eu não posso dizer que eu amo a vinda de Jesus e eu não estou nem aí para Jesus. Eu não estou nem aí para a sua palavra, para a sua igreja. Eu não estou nem aí para o arrebatamento da igreja. Não, eu preciso ser coerente. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Adore o Rei. Adore o Rei. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. O Verbo se fez carne. Ah, Espírito Santo. Na terra desceu. Espírito Santo. Operou muitos milagres. Era mesmo filho de Deus. Morreu numa cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo, Aleluia. vivo. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem e me leva pra casa. O céu é meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é meu lar. O céu é minha morada. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem e me leva pra casa. O céu é meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é meu lar. O céu é minha morada. Declare. Aleluia. Mas volta logo, Jesus. Vem e me leva pra casa. O céu é meu lar. O céu é minha morada.
mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é meu lar. O céu é minha morada. O céu é meu lar. O céu é minha morada. Aleluia. E quando nós chegarmos no céu, que idioma vamos falar? Português? Espanhol? Alemão? Japonês? Chinês? Mandarim? Que idioma vamos falar quando chegar no céu? Eu quero te convidar a orar no idioma do céu. Aleluia. Vamos falar no idioma do céu? Vamos orar sim, vamos orar. E se você ainda não fala o idioma do céu, peça essa noite: Senhor, eu quero orar as línguas celestiais. Aleluia. Jesus disse: falarão novas línguas. Para quê? Para morar na nova cidade celestial, a nova Jerusalém celestial, a cidade de Deus. Vamos orar ao Senhor. Oh, querido Pai, querido Pai, que maravilha essa doutrina, que maravilha essa doutrina, que maravilha, Senhor, é a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. Obrigado, Senhor, obrigado. Quem tem certeza da volta de Jesus, não tem medo de pandemia, não tem medo de Covid, não tem medo de morrer, não tem medo de nada. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, porque o Senhor não nos deu espírito de medo. O Senhor não nos deu espírito de medo. O Senhor não nos deu espírito de medo. O Senhor nos deu espírito de amor. Aleluia, de moderação. E de poder, e de poder, e de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Aí em casa mesmo, comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Receba o poder do Espírito Santo. Ele tira o espírito do medo e Ele dá o espírito de poder, de amor e de moderação. Em nome de Jesus, seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com poder, para pensar mais no céu, para se alegrar mais com as coisas que são de cima. Em nome de Jesus, Senhor. Batiza o Valdecir, batiza o Marquinhos, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Batiza a Ângela. Batiza quem quer, porque o Senhor disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Batiza quem tem sede, Senhor, das coisas de cima. Quem tem sede de viver na dimensão do Espírito. Batiza, Deus, batiza. Oh Deus, batiza com o Espírito Santo. Batiza quem está em casa, Pai. Batiza quem crê no arrebatamento. Batiza quem crê na Tua palavra. Batiza quem crê nas promessas. Porque o Senhor disse: estes sinais seguirão os que creem. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome falarão novas línguas. Pai, em nome de Jesus, enche a Tua igreja. Enche a Tua igreja das coisas celestiais e batiza com o Espírito Santo nesta última hora. Batiza as crianças, Pai. Tu sabes que tem crianças que querem ser batizadas com o Espírito Santo. Tem crianças que querem falar em línguas pela primeira vez, Senhor.
Obrigado pelos adolescentes que querem ser batizados com o Espírito Santo. Obrigado pelos jovens que querem ser batizados com o Espírito Santo. Obrigado pelos maridos que querem ser batizados com o Espírito Santo. Obrigado pelas esposas que querem ser batizadas com o Espírito Santo. Pai, eu te agradeço pelos anciãos da igreja, pelos velhinhos da igreja que querem ser batizados com o Espírito Santo. Oh Espírito Santo, vem trazer sobre nós as línguas do céu, as línguas que vêm de cima, as línguas que vêm da nossa pátria que está nos céus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Como é bom, Senhor, ouvir as línguas do céu. Como é bom ouvir as línguas do céu. Como é bom ouvir as línguas do céu. Como é bom, Senhor, ouvir as línguas do céu. É muito bonito, Pai, ouvir alguém cantando em inglês. Como é bonito, Senhor, ouvir alguém cantando em inglês. Mas não tem nada mais bonito do que ouvir alguém cantando em línguas estranhas. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo pelas línguas estranhas. E te agradeço de todo o meu coração pelas línguas estranhas. Vamos cantar, volta logo Jesus. Vamos cantar de novo. Vamos cantar de novo, preparando o nosso coração ainda. Volta Aleluia. logo, Jesus, vem e me leva pra casa. O céu é meu lar, o céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus, tenho saudade de casa. O céu é meu lar, o céu é minha morada. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Maranata. Oh, 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 Maranata. Volta logo, Jesus, vem e me leva pra casa. O céu é meu lar, o céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus, tenho saudade de casa. O céu é meu lar, o céu é minha morada. Aleluia. Além dos irmãos da boa cidade de Vacaria, estão com a gente também os irmãos da boa cidade do Novo Barreiro, a boa cidade de Caxias do Sul, a boa cidade de Alvorada, Santo Antônio das Missões, Palmeirópolis, em Tocantins. Falei com o irmão de lá essa semana. Um abraço para os irmãos lá de Palmeirópolis, a boa cidade de Caseiros, Rio Grande, Inhacorá, Novo Hamburgo, Ronda Alta, Alegrete, a boa cidade de Sarandi. Olha, tem gente lá do Peru ligado com a gente. Oh, que Deus abençoe vocês nessas boas cidades, mas existe uma melhor. Uma que é insuperável, uma que está acima de todos. E nós vamos terminar o culto, sabe como? Vamos ver quem está ligado. Certamente cedo venho. Vamos dar uma chance para quem está em casa. Quem está em casa, vamos lá. Diga você também que está aqui no templo, mas eu quero ouvir os que estão em casa agora. Vamos lá. Certamente cedo venho.
Em nome de Jesus está encerrado o nosso culto de ensino. Glória a Deus, aleluia, aleluia.